A lista de chamada. Por que está tudo ao contrário? Tudo bem? O que vocês estão esperando para pôr no sanduíche? Só a lista de chamada aqui. Lista de chamada. O que vocês estão esperando para pôr no sanduíche? O requerimento de discussão. Tem um requerimento de precedente. O precedente está aqui. E o de moção? Que vai pôr aonde na mão? Esse é precedente. O precedente está onde? Uma boa noite, daremos início à 13ª sessão ordinária de 2020. A sessão contará com um mini expediente, cuja duração máxima será de 30 minutos. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Presente. Celso Manzoli, Edilson José Camilo, Presente. Ezequiel Pereira dos Santos, Presente. Geraldo Afonso Moreira Gomes presente, Huberto Moreira Peça Filho, Presente. José Gonçalves dos Santos, Presente. José Osmar Dorigan, Presente. Luiz Carlos de Oliveira, Presente. Odair Pereira de Oliveira Presente. e vereadora Rosinha. Presente. Declaro aberta a presente sessão. Solicito a leitura de uma passagem bíblica. Ouça o pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria da disciplina e do discernimento. Amém. Eu peço que seja votada a ata da 12ª sessão ordinária e da 6ª sessão extraordinária, ambas realizadas no último dia 4 de maio de 2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Coloco à disposição dos senhores vereadores a pasta de diversos documentos que deram entrada após a última sessão. Está à disposição dos senhores vereadores. Solicito a leitura do veto referente ao projeto 24, encaminhado para a comissão. Não tem plateia já para apoiar ele, né? Ele fica com medo. Projeto de lei número 24, 2020. Eu vou ler só. Deixa eu ver. Não, peraí. Então, o projeto de lei número 24, 2020, que analisa e dispõe sobre a transparência de gastos em situações de emergência, calamidade pública e pandemias e da outras providências. Veto parcial do senhor prefeito Luiz Scar Vitali Jacó. Eu encaminho a Comissão de Justiça e Redação, prazo de 15 dias. Solicito a leitura dos demais projetos que devem Projeto entrada. de lei 29, 2020, autoria e procedência prefeito municipal. O assunto dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2021 e da outras providências, LDO. Caminho. O projeto ele tem prazo para emendas até dia 1º/6/2020. Então, atento aos senhores vereadores, prazo para emendas até dia 1º/6/2020. E a Comissão de Justiça e Redação e Comissões de Finança e Orçamento, com prazo para aparecer até 16/6/2020. Próximo. Projeto de lei número 30, 2020, autoria e procedência prefeito municipal. E o assunto dispõe sobre denominação de via pública que especifica Rua Mário Marçom. Caminho o projeto da Comissão de Justiça e Redação, com prazo para aparecer até 26/5/2020. Projeto de lei número 31, 2020, trata-se da mesma matéria, senhor presidente. Dispõe sobre a denominação de via pública que especifica a Rua Cid Rodrigues. Encaminho a Comissão de Justiça e Redação, com prazo para aparecer até 26/5/2020. Projeto de lei número 32, 2020, a respeito da mesma matéria, origem prefeito municipal, e dispõe sobre a denominação da Rua Edson Kutiluk. Caminho a Comissão de Justiça e Redação, com prazo para aparecer até 26/5/2020. Projeto 33, 2020, trata-se da mesma matéria, prefeito municipal,
e denomina a Rua Luiz Gonzaga Aquino. Encaminho à Comissão de Justiça e Redação com prazo para aparecer até 26/5. Sem mais projetos. Eu solicito a leitura do requerimento de precedente que constitui precedente regimental. Requerimento número 02/2020 requer a constituição de precedente regimental para permitir a leitura de moções e mini expedientes nas situações que especifica. Vereador Ezequiel Pereira dos Santos. Considerando nós termos esse espaçamento entre as sessões e tendo as sessões somente quando necessária, e também nós tivemos na última sessão o precedente regimental para a votação do requerimento numa sessão, uma das sessões anteriores, e aí no mesmo viés eu peço a mesma situação para que hoje nós já possamos votar as moções e isso já seja encaminhado aos seus destinatários, e aí a gente já tem já limpa um pouco, né, o nosso acervo aqui de matérias para discutir, e fica assim mais fácil nós dispensarmos, se necessário for, a presença da próxima sessão. Então eu ponho em discussão, não sei se alguém gostaria de fazer a discussão deste requerimento precedente. Não tendo interesse de discussão, está em votação o requerimento para precedente regimental. É nominal? Votação simbólica. Os vereadores. O requerimento é para que hoje nós discutimos as moções que estão aí. Então, os vereadores favoráveis ao precedente regimental permaneçam como estão. Aprovado por todos. Então, vou pedir então a leitura das moções. Moção de apelo número 03/2020. A ementa apela ao excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República do Brasil, e demais autoridades governamentais às providências de suas respectivas competências para determinar a realização de estudos para a flexibilização de serviços considerados não essenciais. Covid-19 e necessidade. Eu requeiro que seja encaminhado para a ordem do dia dessa presente sessão e para votação e discussão nessa ordem do dia. Os vereadores... A moção aí, na verdade, pois não. O governo do Estado teria que fazer. Porque o governo do Estado que tem que reger isso. Ele vai, senhor Hélio, vai tanto para o presidente quanto para o governo estadual. O presidente não adianta nada. Os vereadores favoráveis à discussão hoje permaneçam como estão. Então, aprovado. Vai para a ordem do dia. Moção de apelo número 04/2020. Apelo ao excelentíssimo senhor João Agripino da Costa Dória Júnior, governador do estado de São Paulo, para manter o funcionamento do posto rodoviário estadual localizado em Amparo, com a presença física dos policiais militares. Também requeiro que seja a moção 4 encaminhada para a ordem do dia da presente sessão para deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Ela vai na discussão da ordem do dia. Moção de congratulações número 05/2020. Parabeniza a equipe do Canil da GCM de Amparo pelos relevantes serviços prestados à sociedade amparense e região. Também requeiro, nos mesmos termos, para discussão e deliberação na ordem do dia da presente sessão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, encaminhamento à ordem do dia. Sem mais moções? Sem mais moções. Temos um requerimento, um ofício solicitando prazo do senhor Mário Auler. Eu vou pedir para que o primeiro secretário faça a leitura do ofício. Ofício número 087/2020, Gabinete do Prefeito, processo administrativo número 3794/2020. Amparo, 7 de maio de 2020. A sua excelentíssima senhor Ezequiel Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Amparo.
Senhor Presidente, cumprimentamos honrosamente Vossa Excelência, servindo presente como manifestação ao ofício número 96/2020, que capeou o requerimento número 09/2019, subscrito pelo vereador Ezequiel Pereira dos Santos, e considerando o documento expedido pela Santa... Manda ver. Ah, tá. Desculpa, é que houve uma inversão aqui da ordem. Requerimento 12/2020, comparecimento sessão ordinária de 11 de abril de 2020. Vicente Mário Martim Auler, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, venho pela presente apresentar manifestações nos seguintes termos. Recebi em 6 de maio de 2020 convocação da Igreja Câmara Municipal de Amparo para tratar assuntos referentes às atividades desenvolvidas como interventor da Santa Casa na Sintra. Ocorre que a convocação em tela foi efetuada nos termos da Lei Orgânica do Município e, por tal motivo, deve ter como premissa assunto relacionado à pasta a qual exerço a chefia, qual seja a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Note-se pelo item 1 que o assunto tratado é absolutamente claro, ou seja, relativo ao meu trabalho como interventor junto à Santa Casa na Sintra. Ora, nobres vereadores, não se tem como correto efetuar convocações de secretário municipal para tratar de assunto diverso do afeto ao seu exercício junto ao município, sob pena de um eventual conflito de competência. Desta forma, tenho que qualquer convite para comparecer à Câmara Municipal de Amparo deve ser encaminhado e expedido àquela instituição, jamais podendo se vincular à atividade desenvolvida como secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Verifica-se também o momento delicado que vivemos por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, em que o nosso país vive um momento de calamidade pública, assim decretado pelos governos federal e estadual, razão pela qual diversas ações devem ser tomadas, principalmente as de isolamento social. Os tribunais de justiça de nosso país estão de portas fechadas, com a suspensão de todas as sessões e oitivas presidenciais, tudo com arrimo na ciência, a qual assevera que o distanciamento social é a medida eficaz para o combate e enfrentamento ao Covid-19. Como exemplo, os poderes legislativos e judiciários, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Superior de Trabalho, entre outros, não estão realizando sessões presenciais, exceto as de caráter de extrema urgência ou que possam causar dano irreparável e perigo à vida. Conto hoje com 64 anos de idade, pertenço ao grupo de risco, assim denominado pela Organização Mundial de Saúde, e assim sendo, estou muito mais suscetível a esta terrível doença. Além disso, verifica-se como interventor da Santa Casa na Sintra, faço visitas quase diárias ao hospital, tendo contato direto com toda a equipe de saúde que trata e que cuida dos pacientes com Covid-19. Aliás, quero registrar minha consideração, gratidão e homenagem aos profissionais de saúde da Santa Casa, na Sintra, os quais vêm desenvolvendo um trabalho fundamental e de extrema grandeza no combate à pandemia. O meu muito obrigado a todos. É de se ressaltar que, como homem público que somos, temos que dar o exemplo no que se refere ao distanciamento social, evitando aglomerações e locais fechados, não sendo crível, neste momento de pandemia, o comparecimento presencial à sessão da Câmara Municipal. Nobres vereadores, estou e sempre estarei à disposição de Vossas Excelências para os esclarecimentos necessários, porém não se vislumbra neste momento uma audiência presencial em local fechado, levando-se em consideração a minha idade e a minha atividade desenvolvida. Não se furta em prestar as informações, jamais. Porém, devem ser solicitadas de forma correta em um momento oportuno. Assim solicito a redesignação da convocação em tela, a qual deverá ser dirigida à Santa Casa na Sintra, ante o assunto a ser tratado, bem como deve-se aguardar o relaxamento das medidas restritivas de isolamento social, para que a sessão transcorra em total segurança para todos. Externo os meus votos, estimas e consideração, e rogo a Deus que proteja o povo de Amparo para que tudo volte ao normal.
o mais rápido possível. Amparo, 8 de maio de 2020, Vicente Mário Martim Auler, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Consiste então do requerimento do senhor Mário Auler solicitando o prazo, com as suas considerações aqui, para a sua convocação, que seria para a data de hoje. Pode mudar a data para o dia 1º de junho? Ele está solicitando um prazo e considerando que deveria ser encaminhado ao hospital a convocação. Bem, pode convocar, mas Então, o que acontece, a gente tem hoje essa matéria aqui para especificar. Se uma nova data, uma coisa, tem que ser então proposto um requerimento, e aí a gente delibera. O que nós temos hoje para deliberar é esse requerimento aqui. até dia 31. Os vereadores favoráveis, Dia 1º de junho. os vereadores favoráveis permaneçam como estão ao requerimento. Favoráveis ao requerimento. Dá para votar nominalmente? Peço para ser votado nominalmente isso daí. Você não vai pôr votação para mudar para o dia 1º? Tem que ser, senhor, primeiro o senhor tem que falar no microfone e tem que fazer requerimento. Eu não posso conduzir dessa maneira. Tem que haver um requerimento, tem que ser uma formalidade. Eu não posso conduzir. Eu estou pedindo para votação, assim. Aí sim, o requerimento do Piazza para votação nominal. Nominal. Então, antes, deixa eu só esclarecer. Pelo que o requerimento consta, ele considerando a sua situação de ser secretário da parte de desenvolvimento econômico e não da saúde, considerando que ele está no grupo de risco e também estar diariamente frequentando o hospital, ele solicita o adiamento, acho que sem uma data específica, colocando à disposição para que, passando posterior à situação da pandemia, quando a situação se regularizar, ser redesignada a data. Então, consiste isso o requerimento. Em votação nominal, então, a requerimento. É a sua palavra, presidente? Posso? A hora que acabar, vai acabar nunca. Pode fazer declaração de voto posteriormente. Agora, a votação de requerimento. Vamos à votação, depois eu faço a minha declaração. Tá ok. Então, votação nominal. Antônio Hélio Favoreto. Favorável. Catarina Santos Brioso. Favorável ao requerimento. Celso Manzoli. Edilson José Camilo. Contrário. Sim. Simples. Geraldo Afonso Moreira Gomes, favorável ao requerimento. Gilberto Moreira Peça Filho. Contrário. José Gonçalves dos Santos. Favorável ao requerimento. José Osmar Dorigan. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável ao requerimento. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável ao requerimento. O requerimento ele foi aprovado contra 3 votos. Declaração de voto. Declaração de voto. Pois não. Então, eu gostaria de ser mudado. Como não foi mudado, a gente tinha certeza que isso daí ficaria em embrólio assim, até o fim da... Mais de novo. Ficaria um embrólio até o fim. Então é melhor acabar por aqui. A gente sabe que não vai vir mesmo, não adianta. Ele vai ter um monte de argumento até por causa disso. Então é melhor acabar por aqui, por isso que eu votei favorável ao requerimento. Obrigado, seu Hélio. Declaração de voto, presidente. Vereador Carlito, primeiro. Eu votei favorável ao requerimento porque é um direito adquirido que o cidadão tem sobre a lei. Por esse motivo eu votei favorável. Tá ok. Primeiro, Zelão tá na... por gentileza, Zelão. Só vou pedir a brevidade por causa do tempo. Nós temos mais 10 minutinhos só. Vai lá no outro lado. Eu votei favorável ao requerimento Eu vou prestar... porque eu entendi bem a explicação que foi dada aí pelo Dr. Geraldo. E até tem a ideia que assim que terminar essa pandemia, eu sou a favor novamente, como eu fui de convidar ele aqui, eu sou a favor novamente de para a próxima, né? Assim que terminar, convidar novamente. Tá ok. Doutor Presidente, Celso. Eu sou favorável ao requerimento porque é um direito que lhe é conferido. Então seria até contraditório ao direito
do requerente, tá? E Gilberto, eu tô de máscara, o meu microfone tá quebrado, não precisa ficar com medo não vou te passar corona. Doutor Geraldo, por O gentileza. Geraldo me negou o uso do microfone dele, estou usando o do Daia, mas não estou com Covid e com máscara, álcool gel, tudo mais. Obrigado, Fica vereador. tranquilo. Ó, eu só vou pedir por gentileza, enquanto um colega está falando, o outro, por favor, ajude a gente a entender o nosso colega. Doutor Geraldo, por gentileza. Eu declarei meu voto favorável ao requerimento, presidente. Primeiro porque eu venho, como profissional de saúde, dar uma informação para vocês do Conselho Federal de Medicina e dizer que as medidas de isolamento, isso não são minhas palavras, são as palavras do processo do Conselho Federal de Medicina. As medidas de isolamento social têm sido recomendadas em todo o mundo como a única estratégia eficaz para impedir a disseminação rápida do coronavírus. Qualquer outra medida não tem nenhuma comprovação científica, inclusive o uso de medicações. Por isso eu sou favorável ao requerimento como direito da pessoa que se enquadra nas condições de grupo de risco a estar prorrogando o prazo, presidente, até que passe a pandemia. Eu, como profissional de saúde, eu já falei para o senhor, inclusive, das nossas sessões, as quais deveriam, através do respaldo do decreto, que se estende até o dia 30, serem suspensas, e aí vai a critério do senhor aí, para que elas só sejam realizadas em caso de projetos de extrema necessidade. Obrigado. Declaração de voto também? Nosso tempo, eu tenho que votar mais um requerimento e o tempo não vai dar. Vocês podem pedir pela liderança, encerrando o mini expediente, vocês podem pedir. É que tem votando o próximo requerimento, eu te dou a declaração de voto. É nós dois, né? É que senão não vai dar tempo de votar um prazo. 2 minutinhos. Pedir para a votação do 84, solicitando o prazo. 2 minutinhos, me perdoa os 2 vereadores. É do ofício? Isso, é isso mesmo. Ofício 87 de 2020, processo administrativo 3794 2020. A Sua Excelência o senhor Ezequiel Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, cumprimentamos honrosamente Vossa Excelência, vindo presente com manifestação ao ofício 96 2020, que capeou o requerimento número 09/2019, sobrescrito pelo vereador Ezequiel Pereira dos Santos, e considerando o documento expedido pela Santa Casa na Sintra, o qual está providenciando as informações necessárias, requer o prazo de 30 dias para atendimento ao requerimento em comento. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Eu acho que esse prazo aqui é fora da lei. Exatamente. A lei fala 20 dias e pode pedir só 10. A nossa lei orgânica ou o regimento, os dois. É 15 dias, não 20. 15... A lei orgânica diz que é 15 15 dias. pode pedir mais 10, né? Pode pedir mais 10, né? Então, 15? 15 mais 15. Mas tá errado, aqui tá pedindo 30. Então, na verdade, tem um despacho que eu já fiz aqui na data de hoje, que anote-se que, em relação ao ofício recebido, o prazo de prorrogação deve ser aquele previsto no artigo 69, inciso 9 da Lei Orgânica do Município, que seria os 15 dias. Então, nós estaremos votando o requerimento de prazo, mas que será para 15 dias ser aprovado. Então, o pedido de prazo está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Dá para fazer declaração desse também, se votar contra, por quê? Tá, mas eu vou priorizar, no caso é vocês dois mesmo. Então. Eu não sei se o tempo vai dar. Então, Porque eu acho que tá fora da lei, não pode votar, o negócio tá fora da lei, mas tudo bem. Não. 30 não é 30? Não. Eu tô falando, tem um despacho meu corrigindo. Então tá bom. 15 dias, então não já 30. Então, Então, se aprovado, será 15 dias e não 30. Ok? Então Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Então, aprovado por todos os senhores vereadores. Essa era a minha dúvida. Eu vou permitir, então, rapidamente o vereador Dil falar e logo após. Não, pode. Dá para colocar de novo aqui na tela o requerimento do senhor Mário aqui no começo? Só para quero ler um pedaço aqui só para deixar por que eu votei contra.
pouco mais para baixo, que ele fala que ele tem 60 e poucos anos, grupo de risco, blá 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 aqui. Aqui, ó, pode parar. Ele escreve aqui, ó, conto hoje com 64 anos de idade, pertenço ao grupo de risco, assim denominado pela Organização Mundial de Saúde, e assim sendo, estou muito mais suscetível a essa terrível doença. Aí você vê as redes sociais dele, ele está postando fotos sem máscara, do lado das pessoas, está dentro do hospital. Então quer dizer que a câmara, é mais fácil pegar o Covid dentro da câmara do que no hospital, porque pelo que ele escreveu é isso. Ele fica no hospital, ele é o interventor. Então, eu votei contra porque eu acho que escrever que pegar o vírus na câmara do que no hospital é uma falta de inteligência. Quer falar já ou tem mais 4 minutos? Pode ser, declaração de voto, nem precisa. Então tá. Não, diante do que o Gilberto falou aí, eu também concordo, porque você veja bem, se o secretário é grupo de risco, entendeu? Se ele é grupo de risco, ele não devia nem estar trabalhando na prefeitura como secretário, atendendo um monte de gente sem máscara, sem nada lá dentro, fazendo reuniões em gabinete, fazendo reuniões dentro da prefeitura, fora em hospital. Então, peraí, então isso daí pode. Agora, consideração de vir aqui com os vereadores e falar um pouquinho do que aconteceu e atender o requerimento do vereador não pode. Sabe, é meio contraditório, como o vereador falou, o outro falou também lá, é contraditória a situação. Por isso que eu votei contra, entendeu? Nada contra. Eu também acho, assim, modo meu, que eu estou pensando, vai dar muito, como o Hélio tinha falado, né? Vai dar muito, assim, importância para o depoimento dele. Eu acho que tem coisa muito mais importante para ver, mesmo porque o Mário não é nem secretário de saúde, né? Eu acho que até o convite para ele vir da Câmara foi errado. Devia ser o secretário de saúde e não o Mário. Eu acho que é muita importância por conta dele ser do hospital. Lá tem outros, tem diretores, tem outras pessoas que podem ser. Eu acho que é muito importante uma pessoa só. Isso aí, presidente. Obrigado. Sem mais requerimento, sem mais manifestação, eu declaro encerrado o mini expediente, o intervalo regimental. Simbólico, presidente. Requerimento do Dr. Geraldo para intervalo simbólico. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos, intervalo simbólico. Solicito então a chamada dos vereadores novamente para a ordem do dia. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Celso Manzoni, Edilson José Camilo, Ezequiel Pereira dos Santos, Presente. Geraldo Afonso Moreira Gomes presente, Gilberto Moreira Caça Filho, Presente. José Gonçalves dos Santos, Presente. José Osmar Dorigano, Luiz Carlos de Oliveira, Presente. Odair Pereira de Oliveira, Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Então, quero aberta a ordem do dia. Então nós vamos votar as moções que foram inclusas na pauta. Moção. Discutir a moção 3, depois na sequência. Tá. Moção. Se todos assinaram, presidente? Ah, bastante, viu? Deixa eu ver se todos. Eu assinei, senhor Hélio. 10 assinados. 10. Faltaram 2. Não sei dizer. Não sei dizer quem não assinou. Moção de apelo número 03/2020, apela ao excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República do Brasil e demais autoridades governamentais, as providências de suas respectivas competências para determinar a realização de estudos para flexibilização de serviços considerados não essenciais de Covid-19. A moção está em discussão. Essa palavra? Com a palavra do... Só vou comentar uma coisa rápida. Eu estava lendo tanto o site do Ministério da Saúde quanto o site do Governo do Estado de São Paulo. Pelo que eu sei, pelo que eu estou lendo, estudando, eles estão estudando como flexibilizar. Isso daí é fato. Tanto o Ministério da Saúde quanto o Governo do Estado tem um estudo científico, médico, econômico para flexibilizar. Então, se está pedindo para fazer o estudo, já existe esse estudo. Essa é o que tem hoje. Agora, eu não sei se o estudo do... Isso eu não sei, se o estadual é o mesmo estudo do Ministério da Saúde. Isso eu não sei
dizer, mas eu sei que os dois órgãos, tanto federal e estadual, estão estudando como flexibilizar de um jeito seguro. Só para... Obrigado. Continua a discussão? Então, eu quero só rapidamente então, explicar a motivação pela qual apresentei. Concordo com o vereador Gilberto de a questão de ter os estudos. O que a gente tem visto nos últimos dias também, muitas manifestações por parte de prefeitos em cidades que a situação pandêmica é tão irrelevante no local, de baixíssimo contágio e se há nenhuma de uma forma agressiva, e o impacto econômico sim está sendo prejudicial. Então eu peço que a sensibilidade, eu quero apelar pela sensibilidade e pelo menos a regionalização, de ter critérios diferenciados para municípios, que o impacto econômico sim será o que vai matar, se já não estiver causando depressão, causando muitas outras situações, levando as pessoas a um risco de vida iminente. E repito, a questão da pandemia, a questão do Covid-19 na cidade, em determinadas cidades, não tem sido causa de tanto pânico, de tanto desespero, quanto sim o desemprego. Então é esse apelo, que sejam sensíveis a essa questão. Não é simplesmente a revelia, vai todo mundo trabalhar, e não é isso. É como disse numa sessão anterior, nós somos mais inteligentes. Nós temos capacidade de tomar decisões mais sábias do que estão sendo tomadas, com critérios rigorosos, e que trabalhe quem pode. Quem não pode, não trabalhe, fique em casa. Quem pode ficar em casa, fique em casa. Quem está em situações de vulnerabilidade, fique em casa, ou num determinado na determinada ferramenta de saúde competente para a situação dele. Mas quem pode, quem não está nessas situações, produza, tem o direito de levar o pão. E cidades que não têm a gravidade do Covid está sendo atacada de uma forma mais agressiva pela questão econômica. Então essa é a sensibilidade que a gente apela. Então a moção está em votação. É votação nominal 2/3. Antônio Hélio Favoreto. Favorável. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoni. Favorável. Ezequiel Pereira dos Santos. Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes, favorável. Gilberto Moreira Peça Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigano. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Luiz Carlos de Oliveira. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Pulou eu. Pulou o Dil. E o Edilson José Camilo. Desculpa, favorável. vereador. Desculpa. Então a moção aprovada por todos os senhores vereadores presentes. Próxima moção. O presidente hoje ele liberou a academia de coisa. Moção de apelo número 4/2020, apela ao excelentíssimo senhor João Agripino da Costa, Dora Júnior, governador do estado de São Paulo, para manter o funcionamento do posto rodoviário estadual localizado em Amparo, com a presença física dos policiais militares. Moção está em discussão. Peço palavra. Com a palavra, doutor Celso. Funcionou o seu microfone? Funcionou? Funcionou, ligado. Pode ser aqui ou... À vontade. O que o senhor se sentir melhor. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras e público que acompanha a presente sessão da Câmara Municipal de Amparo. No ano passado, este vereador que vos fala fez aqui uma moção de elogio ao nosso posto da Polícia Rodoviária de Amparo, que eles estavam parando todos os veículos, tanto sentido Circuito das Águas, Monte Alegre, Serra Negra, como os que vinham em direção ao nosso município e fazendo teste do bafômetro. Este vereador foi parado, passou pelo teste, um policial muito educado,
e mereceu aqui a todos os policiais deste posto uma moção elogiosa, a qual todos os senhores vereadores assinaram. Esse posto representa uma segurança à nossa cidade e às demais. Seria uma aberração fechar o posto da Polícia Militar Rodoviária. Aos mais antigos se lembram que esse posto ele era no trevo que vai para Monte Alegre, e lá funcionava um jardim, uma espécie de triângulo. Lá era o posto da Polícia Militar Rodoviária, ali na bifurcação Monte Alegre, Serra Negra. Depois teve um comentário muito grande na cidade que esse posto iria ser fechado. Me lembro bem do saudoso seu Francisco Ponhan, senhor Paulo Botelho e muitos outros, tá? O Mandão, que ainda está vivo, que mobilizaram, o Aimoré, mobilizaram para que esse posto não fosse fechado, e muitos outros, o seu Pínola, tá? Hélio Pínola, que não fosse fechado. E eles batalharam e conseguiram que o governo do estado, à época, construísse o atual posto da Polícia Militar Rodoviária, que presta serviços irrelevantes, ou melhor, relevantes à nossa cidade e a toda a nossa região. Quantos assaltos, quantas pessoas de má índole, ao passarem ali, viram, aqui temos um posto da Polícia Militar Rodoviária que a qualquer momento pode fechar a rodovia. Nessa cidade não vamos mexer, vamos embora. Lógico, temos a Polícia Militar, que seria uma injustiça desprezá-la. Temos a Polícia Civil, temos a Guarda Civil Municipal. Mas, senhores, essa moção que o senhor presidente fez, e que muitos assinaram, acredito que todos assinaram, ela vem de encontro, tá, com o que almeja a população: segurança. É inadmissível que se feche esse posto da Polícia Militar. Eu sou um dos defensores desse posto. Eu acho que deveria até ampliar esse posto. Nós sabemos que os policiais que lá trabalham com precariedade. Esse posto, depois que foi construído, ele não teve o agraciamento de mais qualquer infraestrutura. Muitas vezes, o município tendo que recorrer para limpar ao seu redor, para que os policiais pudessem trabalhar com mais dignidade. Incumbência do Estado, que não o faz, sobrando para o município. Muita gente criticou em uma época, não tão distante, questão de um ano e meio, o mato que tinha lá, que ninguém cuidava, mas a obrigação é do Estado. E a prefeitura, sempre zelosa, tá, fazia a cortesia. Peço mais 5 minutos, por gentileza. Não vai tudo isso, eu estou encerrando. Mas tudo isso visando o interesse da coletividade da região e principalmente nós amparenses. Senhores, senhor presidente, autor do requerimento, se for preciso, peguemos alguns vereadores ou todos e vamos a São Paulo mostrar a indignação de nós, amparenses, nós representantes, quanto ao fechamento desse posto. Repito, é inadmissível. São profissionais altamente qualificados, com uma educação tremenda. Já fui parado várias vezes nesse posto, que eu transito bastante
esse caminho, nunca fui abordado com grosseria, nunca fui abordado com arrogância. Esses policiais merecem os elogios desta casa. O senhor está de parabéns. E eu peço ao senhor, como presidente desta casa, se necessário for, vamos a São Paulo. Eu não vou aceitar, como vereador, pacificamente que feche esse posto. Tá? O senhor foi feliz nesse requerimento. Obrigado. Tanto que assinei em conjunto. Senhores vereadores, eu peço que enganjem nessa luta. É um apelo que eu faço. Tá? E que dê melhores condições. Seu Hélio Favoreto frequenta muito lá, que eu sei que está sempre no DR, sempre lá, tem um vínculo estreito. Ele pode até falar melhor do que eu. Ele pode até entrar em questão do mérito da coisa, dos serviços que eles prestam. Senhor presidente, está de parabéns. Peço a todos que enganjem nessa luta. Não deixe esse posto fechado de forma alguma. Seria um desrespeito à população amparense da região. Muito obrigado, é o que eu tinha por isso. Obrigado, Celso. Continua a discussão. Sem manifestação, a votação é nominal. Maioria simples. Eu poderia tecer comentários, mas muito bem colocado pelo Dr. Celso. Eu vou até dispensar os comentários a mais. Votação nominal em votação. Antônio Hélio Favoreto. Favorável. Karina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoli. Edilson Favorável. Camilo. Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes favorável. Gilberto Moreira Peça Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. Zé Osmar Dorival. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Não está ausente. Luiz Carlos de Oliveira ausente. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Vereadora Rosinha. Favorável. A moção aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Antes da próxima moção, quero convocar extraordinária para a votação do projeto de resolução 6 de 2020, de autoria desta presidência, que ele se dispõe sobre a prorrogação do prazo previsto no artigo 3º da resolução 452 de 2020. Consiste da resolução de autoria do vereador Gilberto Piazza, onde estabelece a transmissão via rádio FM das sessões ordinárias, que a princípio tínhamos o prazo de 90 dias, mas devido à situação pandêmica nós estamos com dificuldades de cumprir esse prazo e o projeto de resolução solicita então prorrogação por mais 120 dias, que acreditamos ser o suficiente que essa situação se regularize. Então eu fico os vereadores convocados para logo encerrando essa sessão nós venhamos votar em forma extraordinária essa resolução 6. Ok? Então, próxima moção. Obrigada. Moção de aplausos. Parabeniza a equipe do Canil da GCM de amparo pelos relevantes serviços prestados à sociedade amparense e região. A moção está em discussão. Sem manifestação dos senhores, eu quero rapidamente... aqui, acho que todos conhecem o trabalho do Canil da GCM. As ações, quantas drogas, armas foram descobertas pelo trabalho desses profissionais e desses cães que são treinados para tal ação. Não somente nessa ação de investigar, né, de fiscalizar e de coibir a questão do tráfico de drogas, mas também nas apresentações que são feitas às crianças em determinados eventos que são convidados. Então, tanto os GCMs que fazem o treinamento, que cuidam de uma forma próxima de cada cães, né? Nós também temos os animais que são de uma forma excepcional, uma forma surpreendente, através do seu treinamento, no trabalho, como disse, na busca de entorpecentes, na detecção de entorpecentes, quanto também nos show dogs, que é feito para a apresentação dos eventos na nossa cidade. Então, aqui se a gente for tecer comentários de todos o mérito destes profissionais, nós vamos ficar... é assunto para a noite inteira.
Por isso que eu proponho a moção para nós, de uma forma unânime aqui, acredito, parabenizarmos esse trabalho. Tá? Em votação, votação nominal, também maioria simples. Antônio Hélio Favoreto, Favorável. Catarina Santos Brioso, Favorável. Wilson Manzoli, Favorável. Gilson José Camilo, Geraldo Afonso Moreira Gomes favorável, Gilberto Moreira Piazza Filho, Favorável. José Gonçalves dos Santos, José Osmar Dorigão, Luiz Carlos de Oliveira, ausente, Odair Pereira de Oliveira, Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Então, aprovado por todos os senhores vereadores presentes a moção. Sem mais moção, sem mais projetos, solicito a chamada dos inscritos para falarem à tribuna. Vereador Gilberto Piazza. Explicação 5 pessoal. minutos, rapidinho. 5 minutos. A primeira fala, conversando com bastante gente também pela internet, ultimamente, é que estão sentindo falta, eu vou falar a segunda vez aqui, de uma ampla campanha de conscientização. Como as pessoas usarem máscara, como tirar a máscara, como lavar, como se proteger. Essa campanha, na minha opinião, tem que ser voltada também para as pessoas que não têm tanto acesso como a gente tem à internet, às redes sociais. Então, é uma campanha diferenciada. Para as pessoas que já estão cientes, elas estão cansadas de ver na internet que tem que usar assim desse jeito. Mas eu vi pessoas, ouvi relatos de pessoa que não sabia nem por que tinha que usar máscara. Então, é pessoas que às vezes não tem internet, não tem acesso às redes sociais, não está indo no posto de saúde, porque lá o pessoal informa. Então, senti falta de uma campanha sobre isso, e se puder ser feito agora, quanto antes, melhor. Segundo assunto, conversei com algumas pessoas lá do Tamburi hoje, e parece que eles estão com, não sei se o Hélio também viu isso, eles estão com falta de água. Eles mandaram algum requerimento, algum documento, não sei se é um ofício, na verdade, para a prefeitura, para ver se tem como ajudar nesse caso. Ouvi relatos também essa semana de falta de águas pontuais em alguns lugares, mas explicaram que era porque estava trocando a tubulação. Esse caso do Tamburi parece que é com várias pessoas. Eles fizeram um poço, mas eu acho que como está com seca, o poço não está dando conta. E então pediram para eu comentar aqui se não pode. Dá uma palavra? Pode falar, senhor. Manda ver. Então, do Tamburi, na verdade, o Tamburi, o SAI levava água, mas eles têm uma dívida muito grande com o SAI. Fizeram um poço de 70 metros, os municípios pagaram, a Rosinha tem chácara lá, fizeram um poço de 70 metros, não deu água, já acabou a água, então está todo mundo sem água lá. Alguns compra caminhão do SAI, que paga R$400 o caminhão, os outros não tem condição, está tudo sem água. Mas o caso lá está com um advogado, né? Está com advogado, com a liminar, tudo. Eu conversei com a Shirley essa semana. Então está com uma liminar, está complicado porque o advogado não está dando andamento no caso. E o dono de lá, ele é promotor, né? Então isso daí lá, o caso lá é mais complicado que a gente Certo. pensa. Não, vai longe ali. Aquilo lá, a gente está sofrendo lá, tanto que eu até parei de ir lá há mais de 10 anos que está esse problema de água lá. Tá. É que o pessoal que comentou comigo foram algumas pessoas, eu expliquei, tem coisa na justiça, tem coisa que não dá para fazer assim de qualquer jeito, mas eles iam encaminhar alguma coisa também pro prefeito, não era um documento jurídico, é um documento pedindo assim, nesse momento de pandemia, que precisa lavar a mão melhor, que precisa se cuidar melhor. Eu não sei depois disso como vai ser, mas era emergencial, que o pessoal, pelo que eu entendi, estava pedindo. Então, só para deixar o registro aqui que eu falei para as pessoas que ia comentar e deixar gravado aqui. Obrigado pelas tréplicas também. Obrigado. Próximo inscrito. Sem mais inscrito, então antes de encerrarmos a sessão, eu quero informar os senhores da portaria 1812 de 8 de maio de 2020, que nomeia os membros para comporem a comissão especial constituída por força da resolução 456 de 2020, que tem por objetivo estudos e acompanhamento das medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia decorrente ao coronavírus Covid-19 no âmbito do município de Amparo. Então fica nomeado os vereadores Edilson José Camilo, Odair Pereira de Oliveira, José Gonçalves dos Santos, Gilberto Moreira Piazza Filho e José Osmar Dorigão, assim sendo contemplado um vereador de todos os partidos que estão representados na comissão. Depois a comissão se reúne e define o seu presidente. Sem mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão, lembrando que nós temos logo após
nossa extraordinária, e ficando então previamente convocado para o dia 18 de maio, sujeito a alteração para a próxima sessão. Então, encerrada a presente sessão.